capítulo 6, versículos 39 ao 42. Amados irmãos, como vamos ser luz para nosso irmão se estivermos nas trevas do pecado? Meditando nesta questão, vamos aclamar o Santo Evangelho. Levantarei as minhas mãos e bendirei seu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei. Amados, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, versículo 39. Jesus propôs-lhes também esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Beijem a Sagrada Escritura, queridos. Sentados, irmãos e irmãs. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, palavra do Senhor hoje. Primeira carta a Timóteo. Timóteo foi um jovem convertido pelo apóstolo Paulo. Por isso que ele chama Timóteo de meu filho. Ele tinha um carinho por Timóteo, como se Timóteo fosse o seu filho. E o seu filho, e Timóteo, na verdade, era o seu filho na fé. Irmãos, quando nós trazemos alguém para Jesus, nós somos responsáveis por aquela pessoa. Quando você convida uma pessoa para vir à igreja, conhecer Jesus, conhecer a palavra dele, você se torna responsável espiritualmente por aquela pessoa. Não é simplesmente trazer, chamar e esquecer a pessoa. Não. Você tem que cuidar dessa pessoa, como filho, como filha. São Paulo, ele nos ensina isso nessa carta.
meu filho Timóteo. Meu filho Timóteo. Então, quando você traz uma pessoa para a igreja, você se torna responsável espiritualmente por aquela pessoa. E São Paulo nos ensina: dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. Irmão, você que tem um ministério, seja ele qual for, irmãos. O que é ter um ministério? Primeiro, o ministério vem de Deus. Eu tenho que ter a sabedoria do Espírito Santo. Eu tenho que ter a sensibilidade do Espírito Santo para reconhecer: eu tenho esse ministério, eu não tenho esse ministério. Algumas pessoas da igreja ficam insistindo com o ministério errado, no lugar errado. Paulo, ele diz aqui: dou graças a Jesus Cristo, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. Irmão, qual é o seu ministério? Irmã, qual é o seu ministério? O que o ministro faz? Ministra. Ele faz para alguém. Por isso que o louvor é ministrado, o louvor. O ministério de louvor não é equipe de música, não é equipe, é ministério. Porque ministra louvores a Deus. É muito mais profundo do que apenas uma equipe, um grupinho de música. Não, e outra coisa, não é de música, não é qualquer tipo de música, não. É ministério de que é ministério? Louvor. Não é ministério de música. Às vezes eu vejo pessoas falando: o ministério de música. Eu faço de conta que não estou ouvindo. Até às vezes eu também falo ministério de música. Mas não é ministério de música, não é qualquer tipo de música. É ministério de louvor. Eles de tudo bem, todos. Louvor. Pronto, fala, louvor, aleluia. Louvor. Irmãos, qual é o seu ministério, meu irmão? Qual é o seu ministério, minha irmã? Eles, o ministério de louvor, os ministros, os levitas, eles sabem qual é o ministério deles. Eu sei qual é o meu ministério. Os ministros da Eucaristia sabem qual é o ministério deles. Os acólitos, o ministério deles. Hostiárias, o ministério delas. Oração, o ministério deles. A acolhida é um ministério também. Nós temos que ter essa docilidade. Qual é o meu ministério na igreja para a glória de Deus? E você, meu irmão? Qual é o seu ministério? É o ministério de oração? E se é o ministério de oração, o que você está fazendo aí que não está com aquela roupa, orando pelas pessoas? Porque Deus vai cobrar, como Deus também vai me cobrar. Ele me deu o ministério, como Jesus confiou a Paulo o ministério. Aí você vê com aquela desculpa esfarrapada: ah não, padre, sabe que é? Eu não fiz teologia, eu não sei falar direito. Ai, padre, sabe como é que é? Não, não sei. Não tenta me convencer que você não tem o Espírito Santo, que você não tem capacidade. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7: Deus não nos deu um espírito de timidez, Deus nos deu um espírito de ousadia. Então para. Não, sabe que é, padre? Não, eu não sei, e nem quero saber. Eu quero saber que o Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele é poderoso, Ele é tremendo para realizar obras maravilhosas através de você. Agora eu pergunto de novo: qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Você pode um dia estar aqui no altar, um dia você pode estar ali ministrando louvor ao Senhor. Você pode também, ministério da palavra, proclamar a palavra de Deus. Qual é o seu ministério?
Irmãos, a associação Leão de Judá está de portas abertas. E ai de algum coordenador que impedir, viu, coordenadores? Ai de algum coordenador, seja ele qual for, que impedir a ação do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Acolham. Acolham. Ninguém venha falar: ai, padre, porque eu sou pecador. Olha o que Paulo diz. A mim, ele diz, que outrora, que antes, era blasfemo, perseguidor, injuriador. Vocês conhecem a história de Paulo? Capítulo 9 do livro dos Atos. Paulo está indo para a cidade de Damasco prender os cristãos. Prender os cristãos. Por isso que ele diz: perseguidor, injuriador. Paulo desprezava o Senhor Jesus. Paulo não conhecia o Senhor Jesus. Estava indo para Damasco com ira, cheio de ódio dos cristãos. Quando veio uma luz do céu, ele cai por terra, e de dentro daquela luz veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Ele não conhecia a voz de Jesus. Ele não conheceu Jesus. Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem tu estás perseguindo. Naquele momento, Saulo fica cego, vai para Damasco, fica em jejum, e lá em Damasco, um cristão chamado Ananias batiza Saulo em nome de Jesus. Saulo fica curado daquela cegueira, e até o nome ele mudou. De Saulo, ele adotou o nome de Paulo. Por isso que eu não aceito quem vem: ai, padre, porque é o meu passado. Ai, porque eu sou casal de segunda união. Ai, porque no passado eu fiz isso. Ai, porque no passado... Não importa. Não importa. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo, meu querido. Minha querida, você é templo do Espírito Santo. Saulo era um perseguidor, injuriador, e Deus escolheu aquele homem tão cheio de pecados e tornou aquele homem um grande apóstolo. Assim como o Senhor quer levantar você, meu amado, minha amada, e você que está me vendo também pela internet. Mais uma vez eu pergunto: qual é o seu ministério? Ou você vai ficar a vida inteira sentado numa cadeira? É isso? Será que Jesus não merece mais? Ele ficou 6 horas pendurado no madeiro da cruz, por você e por mim. Será que ele não merece mais? Eu gostaria de celebrar a Eucaristia todo dia. Todo dia. Eu gostaria de fazer cerco de Jericó todo mês. Festa das tendas todo mês. Um dia chegarei lá, em nome de Jesus. Por quê, irmãos? É muito pouco que eu faço para Jesus. É muito pouco. O que a associação faz, celebrar uma Eucaristia na segunda e na sexta, é muito pouco. Concordam comigo, sim ou não? Jesus merece mais. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje, se uma pessoa está desesperada, as portas estão abertas, a palavra está sendo proclamada e a Santa Ceia do Senhor será preparada. E na terça-feira, e na quarta, e na quinta. Se o demônio tenta a pessoa a cometer suicídio numa quinta, onde a pessoa vai buscar refúgio? No sábado, no domingo. O meu sonho, irmãos, o meu sonho é construir um lindo santuário para o Leão de Judá, Jesus.
E o santuário, amém, ele ficará aberto 24 horas. É meu sonho. Eucaristia, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, meia-noite. Eucaristia, missas, grupos de oração se revezando, de madrugada, Jesus no altar exposto. Será o santuário da adoração. É o que eu tenho no meu coração. Eu encontro muitas dificuldades. Não me permitem ainda. Eu não tenho essa permissão ainda. De Deus eu já tenho, dos homens ainda não. Mas eu terei em nome de Jesus. Porque eu me preocupo com as almas. Eu me preocupo com as ovelhas. Eu não sei quando o demônio vai tentar destruir você. Pode ser de madrugada. Mas você encontrará na associação o refúgio debaixo do olhar poderoso do leão de Judá, que é Jesus de Nazaré. Mais uma vez eu pergunto: qual é o seu ministério, meu irmão? Irmã, qual? Repito a pergunta. Você vai ficar sentado nessa cadeira ou nessa arquibancada até o final da vida? Não vai fazer mais nada por ele? Qual é o seu ministério? Paulo diz: eu alcancei misericórdia porque ainda não tinha recebido a fé e fazia por ignorância. Por que Paulo perseguiu os cristãos? Porque ele não tinha recebido a fé. Ele era ignorante. Muitas pessoas não compreendem a nossa fé. Muitas pessoas dizem que nós somos fanáticos. Meu Deus do céu, já recebi tanta palavra que dá para um dicionário inteiro. Mas por que, irmãos? Porque essas pessoas, elas desconhecem a experiência que nós temos de Jesus Cristo. Para algumas pessoas, vir uma sexta-feira de tanta chuva, depois do trabalho, ficar 2, 3 horas dentro de uma igreja, de um ginásio, para algumas pessoas isso é loucura. Na sua própria casa, na sua própria família, na igreja. Mas por que, irmãos? Porque essas pessoas vivem na ignorância. Em que sentido? Não ignorância e estupidez, mas desconhecimento. Elas não conhecem o Jesus que nós conhecemos. Não conhecem. Não conhecem. Talvez alguém esteja até me vendo, que eu sei que assistem a minha Eucaristia. Não conhecem. Porque quando eu conheço Jesus, eu respeito a experiência espiritual de cada pessoa. Eu não critico. Se vir a uma Eucaristia, cantar, dançar, adorar, repousar no Espírito, se a outra pessoa vive esta fé, quando eu tenho Jesus no coração, eu respeito. Eu respeito. Paulo, ele diz, não tinha recebido a fé e ele agia por ignorância. Então vamos orar por todas aquelas pessoas que ainda não fizeram a experiência que nós fizemos. E hoje no Santo Evangelho, Jesus, ele propõe uma parábola, uma comparação. Ele diz: pode um cego guiar o outro cego? Sim ou não? Um cego pode guiar outro cego? Claro que não. Os dois vão cair numa cova. Irmão, irmã, quando você for abrir o coração, quando você for contar algum segredo, conte o seu segredo, abre o seu coração,
para uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo. Porque um cego não pode guiar o outro cego, diz Jesus. Os dois cairão na cova, no precipício. Como você vai pedir orientação para uma pessoa que não é conduzida pelo Espírito Santo? Como você pode pedir conselho a uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Quer um exemplo? Segundo Samuel capítulo 13, Aminon, filho mais velho de Davi. Já contei essa história, repito, resumidamente. Aminon, filho de Davi mais velho, se apaixonou pela própria irmã, Tamar. Se apaixonou pela irmã. Ele desejava a própria irmã. Um dia ele estava triste. Ele tem um primo chamado Jonadab. Jonadab viu que Aminon estava triste. Jonadab perguntou: Aminon, o que está acontecendo? E ele revelou o segredo do seu coração. Por isso eu repito: cuidado. Irmão, irmã, cuidado. A quem você revela os seus segredos? Um cego não pode guiar um outro cego. Aminon falou para Jonadab que estava apaixonado pela irmã. Se Jonadab fosse um homem temente a Deus, o que ele teria feito? O que ele teria orientado? Ele teria falado para Aminon: Aminon, isso é pecado. É a sua irmã. Você está louco. Ore a Deus, para Deus tirar esse pensamento maligno, porque é do diabo. Imagina um irmão desejar a própria irmã. Isso é do diabo. Isso é obra de Satanás. Jonadab, se ele fosse um homem conduzido por Deus, um homem sábio, temente a Deus, teria orientado Aminon: não, Aminon, vamos lá no templo de Jerusalém orar a Deus. Eu vou orar por você, Aminon. Não. O que Jonadab falou? Aminon, calma. Você está apaixonado pela sua irmã? Eu tenho uma ideia. Olha lá, irmãos. Um cego guiando outro cego. Eu tenho uma ideia. Você vai se fingir que está doente. Vai falar com seu pai Davi. Vai pedir que ele mande Tamar cuidar de você. Tamar vai entrar no seu quarto. Você fecha a porta. Pronto. Você é mais forte do que ela. Nossa, Jonadab, obrigado. Nossa, que ideia fantástica. Naquele momento o diabo aplaudiu. O diabo aplaudiu. Seguindo o conselho de Jonadab, o que Aminon fez? Fingiu que estava doente. Falou com o pai Davi. Davi mandou Tamar. Tamar, quando entrou no quarto, Aminon fechou a porta e estuprou a própria irmã. Por isso que Jesus diz: um cego não pode guiar o outro cego, porque os dois vão cair no precipício. Mais uma vez, cuidado. Busque um homem de Deus. Busque uma mulher de Deus para abrir o seu coração. Por que vês tu o argueiro pequenininho no olho do teu irmão, enquanto no teu olho tem uma trave enorme? Jesus diz: tira a primeira trave. Tira a primeira trave do teu olho. Aí vais poder ajudar o teu irmão. Imagina a cena. Uma pessoa chega, argueirinho, uma coisinha de nada no olho. Você está com uma trave, completamente fechando os seus olhos. Imagina. Vem aqui, eu vou te ajudar. Cadê teu olho? Está aqui, o olho está aqui. Imagina. Ele vai cegar. Se a pessoa que está cega, com uma trave no olho, tentar tirar o argueiro que está no olho do irmão,
como ele está cego, ele vai cegar, vai piorar. Ele vai destruir o olho do irmão. Isso é hipocrisia. Cada um cuida da sua vida. Cada um deve cuidar da sua própria vida. Está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Foi o que Isaías falou para o rei Ezequias, quando ele estava morrendo. Põe em ordem a tua casa. Às vezes o irmão se preocupa tanto com a vida do irmão, da outra pessoa, enquanto a própria vida está um caos. A vida está destruída. Mas ele fica somente olhando a vida do outro. Jesus diz: hipócrita, tira a trave que está no teu olho. Tira a primeira trave que está no teu olho. Põe em ordem a tua casa. Às vezes o irmão, a irmã, comenta tanto da casa do vizinho, da família do vizinho, o filho do vizinho, a filha do vizinho, da vizinha, e não percebe que o próprio filho ou a própria filha está entrando no caminho da destruição e da morte, do inferno. Por quê? Porque só olha para o outro, vê o argueiro no outro e não vê a própria trave. Irmãos, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Durante a Eucaristia, cada um olhe para dentro de si. Você, meu irmão, olha para você. Olha para dentro de você. E observe o que precisa ser transformado por Deus. Porque se você tiver uma trave no seu olho, você não vai conseguir tirar o argueiro que está no olho do irmão. Não vai. Não vai. Primeiro tire a trave do seu. Primeiro restaure a sua vida. Mude de vida. Você vai poder ajudar alguém depois que você for transformada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Diga assim: Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ser hipócrita. Olhar a vida dos outros, comentar a vida dos outros, criticar a vida dos outros e não cuidar da minha própria vida, da minha própria salvação. Ajuda-me, Jesus, a enxergar, a colocar em ordem a minha vida. Amém. Amém.